Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo e aqueles que ele tem colocado como aqueles que fazem parte da cúpula. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos, por isso conheço e sei do que eu estou falando. Hoje eu vou ler um e-mail que me chegou de Portugal, de uma esposa, e esse e-mail ele trata da Viviane Freitas. A Viviane Freitas, ela é esposa do Bispo Júlio Freitas, ela é filha do Bispo Macedo. Quando eles tratam, por exemplo, a família do Bispo Macedo, Cristiane Cardoso, a Viviane Freitas, quando eles tratam das famílias dos outros, normalmente intitulam as famílias como famílias perturbadas, pessoas que não tiveram encontro com Deus. Normalmente eles olham para as famílias dessa forma, dessa maneira. Mas só quem conviveu com essa família, com a família do Bispo Macedo, sabe realmente o que acontece, como é essa família, que não tem absolutamente nada de uma família que possa repreender outras famílias ou possa apontar o dedo para outras famílias. Veja o que nós vamos ler nesse e-mail. Diz assim, o título é assim: Atenção, esposas de pastores em Goiás. Aí você vai dizer assim, mas o e-mail não é de Portugal? Sim, o e-mail é de Portugal, porém, a Vivi Freitas, a filha do Bispo Macedo, juntamente com o Bispo Júlio, que é esposo dela, eles estão em Goiás, Goiânia. Por isso o título, Atenção, esposas de pastores em Goiás. Ela diz assim: tenho pena mesmo das esposas de Goiás que já devem estar passando por tudo que as esposas aqui de Portugal passaram por 5 anos. Aliás, não foram 5 anos, foram mais, foram 7 anos, né? Enquanto o Bispo Júlio Freitas destruía de um lado, a esposa dele, a filha do Bispo Macedo, destruía a sanidade mental das esposas, como pode ver na legenda das fotos que ela mesma postou. Aí tem uma foto aqui que eu vou colocar lá no Facebook, que ela mesma postou. As esposas aqui da Europa, viveram um inferno aqui na Terra. Ela simplesmente bate o olho na esposa e diz: esta não tem o Espírito Santo. Esta é orgulhosa. Esta tem
trauma. Esta não nasceu de Deus. Pronto. A vida da esposa vai virar um inferno enquanto não confessar que não tem o Espírito Santo. Vai ser tratada como lixo, expulsa do grupo, humilhada em reunião e etc. Depois de sofrer todo tipo de abuso psicológico e humilhações, muitas esposas aqui em Portugal não aguentavam e acabavam confessando até o que não tinham feito de errado. Todas esposas tinham que ter um trauma para confessar um orgulho, um pecado e etc. Se uma esposa dizer para ela que está bem com Deus, que tem o Espírito Santo, que vive feliz com o marido, já vai entrar na mira dela. Pois ela não aceita que alguém diga que está bem e feliz, devido aos traumas e problemas psicológicos que ela ainda tem. E digo com certeza absoluta, e quem já trabalhou ou teve contato com ela, sabe que ela precisa urgente de ajuda psicológica, pois é uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. Quando uma esposa, depois de não aguentar mais as humilhações, confessa que não tinha o Espírito Santo, era motivo de satisfação para ela. Então, a pessoa tem que confessar que tem algum problema, né? Mesmo não tendo. Então, e quando a esposa confessava isso, ou confessa isso, é motivo de satisfação para ela. Pois passado pouco tempo, a esposa vinha e dizia: agora eu fui batizada. A senhora, dona Viviane, salvou a minha alma. Sim, você está lendo isso. Então a pessoa abre aqui um parêntese e diz: sim, você está lendo isso. Então, assim que o bispo Macedo vinha para Portugal, ela levava essas esposas para o bispo Macedo e dizia: olha papai, esta esposa não tinha o Espírito Santo, mas Deus me usou para confrontá-la. Ela foi humilde e reconheceu, e agora nasceu de Deus. E o bispo Macedo achava que ela estava fazendo um grande trabalho. Até o bispo Romualdo ficou escandalizado com o estado em que encontrou as esposas aqui. Abre aspas, abre parênteses. Para ele ficar horrorizado, você já pode imaginar o estado que estava. Fecha parênteses. Chegou a dizer que ia levar tudo para o bispo Macedo, pois nem ele estava acreditando no que ela foi capaz de fazer aqui com as esposas. Nunca tinha visto um caso assim, mas chegou na hora, ficou com medo de contar para o bispo Macedo, pois já teve problema com a outra filha. Aí já viu, né? Abafou o caso para evitar problemas. Todos sabem que o bispo Romualdo saiu do Brasil por causa de uma briga com a Cristiane Cardoso. Então ele chegou lá em Portugal para ficar no lugar do Júlio, viu a situação toda, mas, né, imagina, vai agora bater de frente, como se diz, com a outra filha do bispo Macedo. Então é o que a pessoa diz aqui. Então ele recuou, mas ele viu que o estado das esposas em Portugal estava crítico por causa desses problemas psicológicos. Se fosse outra pessoa, né, a família
do Bispo Macedo iria dizer que a pessoa é perturbada, que a pessoa está endemoniada, que a pessoa não nasceu de novo. Mas é como nós temos falado, é sempre 2 pesos e 2 medidas. Bom, as esposas já estavam ficando loucas. Algumas ficaram mesmo e se tornaram pior que ela. Estas foram colocadas por ela como Big Sister, para infernizar a vida das esposas. Dava pena de ver esposas que têm maridos bananas que permitiam isto, ou por medo de perder o cargo, se sujeitavam a tudo isto, pois aquelas que não se sujeitavam eram consideradas carnais e infrutíferas. Ela dizia que o louvor destas esposas era como o louvor de prostitutas, pois Deus não aceitava, que eram filhas do anticristo. Olha, se for contar tudo, vai dar um livro. Aliás, um livro não, vários livros. Agora, ela está em Goiás e com certeza vai começar a fazer um inferno na vida das esposas lá. Se já não começou. Ela não aceita ser contrariada de jeito algum. Fica vermelha e começa a dar tapas na mesa. Tudo tem que ser do jeito dela. E nada está bom. Ela chegava ao ponto de ver uma esposa com cabelo bonito e ela pegar a tesoura e chamar a esposa para cortar o cabelo. Ela mesma cortava do jeito que queria. E ai da esposa se não aceitasse cortar. Ela dizia que a esposa estava com o coração no cabelo, que não era espiritual e sim carnal. Então a esposa deixava ela cortar. Se a esposa fosse bonita, já era. Teve uma esposa que ela chamava de Jezabel. Esta comeu o pão que o diabo amassou, mas não se dobrou para ela. Agora no Brasil, como não pode mandar e desmandar, diz que está com saudades de Portugal, que aqui as esposas se davam a conhecer, que era uma família, tá de brincadeira, né? Certamente as pessoas não estão cedendo, ou melhor, as esposas não estão cedendo às loucuras dela aí em Goiás. E ela logo, logo entra em crise de depressão, como acontecia em Portugal. Aí ela se tranca no quarto, fica dias isolada, não quer ver ninguém, fica chorando o dia todo. Em uma destas crises, chegou ao ponto de se esconder dentro do guarda-roupa para chorar. Isso ela mesma conta no blog dela para quem quiser ver. Então, inclusive, muitas coisas eles colocam no blog deles, dizendo dessas coisas que eles já fizeram, cometeram, mas não são punidos. Quem é que vai punir? Quem é que vai punir? Por exemplo, quem é que vai punir o Bispo Macedo? Quem é que vai punir, né, a Cristiane Cardoso, a Vivi Freitas? Quem é que vai punir esse pessoal? Ninguém. Mas a esposa, o pastor, que fizeram alguma coisa errada, eles são punidos, tirados, rebaixados, salário diminuído, uma série de coisas. Várias vezes o Bispo Macedo tentou tirar eles daqui de Portugal, mas ela dizia que tinha medo de sair daqui. Só saíram porque a cobertura em Cascais pegou fogo, senão estavam aqui até hoje. Enfim, é muito triste uma coisa, é muito triste, mas uma coisa é certa.
se não fosse filha do bispo Macedo, já teria sido mandada embora da obra há muitos anos. Pois o que esses dois fazem, só quem vê para acreditar. E é realmente. Olha, o que o bispo Júlio Freitas faz e o que a Viviane Freitas eles fazem é realmente um absurdo. O que eles humilham os pastores, as esposas, a ostentação do Júlio, né? A administração pífia dele, pífia, deixou Portugal, como se diz, na bancarrota, quebrado. Isso que ele fez. Se fosse outro, estaria fora da obra. Mas é esposo da filha do bispo Macedo, né? Bom, e você, esposa e pastor que está lendo isto, sabe que não inventei, não aumentei. Pelo contrário, não é nem 1% do que poderia contar. A mulher é louca. Basta você conviver com ela para perceber que precisa de ajuda. Muitos ficavam com raiva, mas na verdade dá pena. Esposas de Goiás, mantenham-se firmes e não neguem o Espírito Santo para agradar a ela. Ainda que sejam punidas, não neguem a fé para inflar o ego dela. Pois todas que fizeram isto aqui em Portugal, hoje estão pagando caro e se tornaram infelizes, pois deixaram de ter personalidade, gostos, tudo para se enquadrar no jeito dela. Estas têm a infelicidade estampada na cara. Deus os abençoe. Aí ela coloca a foto de uma esposa, né, que a própria Viviane postou, abraçada com essa esposa, me parece que o nome de Marcele, e coloca o comentário. Ela mesma, a Vivi Freitas, diz assim: Marcele foi quem eu afrontei, sem dó e sem piedade, mas com aquilo que ela não estava enxergando. E desde então Marcele combateu seu orgulho, descobriu o poder de se humilhar e se arrepender. Saudades, Marcele. Então é assim que a Vivi Freitas, ela trata as esposas. Eu gostaria muito que você baixasse esse vídeo, que você compartilhasse com os seus amigos, com os seus familiares e desse aí o seu ok, se inscreva também no nosso canal. Como eu já falei, alguns vídeos nós vamos colocar direto na página, principalmente aqueles vídeos que tiverem fotos, que tiverem documentos, que tiverem também áudios, vamos colocar direto na nossa página lá no Facebook, tá bom? E vamos continuar denunciando a hipocrisia e também orando pelos inocentes. Você veja a situação que as esposas se encontram quando elas estão debaixo da administração de Júlio Freitas e Viviane Freitas, tá bom? Eu dei uma chamadinha aqui na Tereza para ela desligar ali a câmera, né? E eu lembro que quando nós saímos de Portugal, né, as esposas foram proibidas de falarem com a Tereza e elas tinham que falar alguma coisa ruim da Tereza, né, Tereza? Foi feito até uma reunião com as esposas e ela perguntando para as esposas o que de ruim que as esposas viam em mim. E tinha que encontrar alguma coisa. E tinha que encontrar. Como elas não falaram
Aí diz que ela foi pro escritório com muita raiva e falou: se vocês não querem se expor aqui entre umas às outras, então eu vou estar no escritório e quem tiver alguma coisa para falar contra ela vai falar comigo em particular. Aí foi quando umas foram lá, que até a esposa que me falou isso acredita que essa que foi justamente para poder estar bem com ela. Porque é assim que ela age, dessa forma. As esposas têm que falar que tem algum trauma, que tem algum problema, que não são humildes, que não têm o Espírito Santo. Elas não podem, as esposas não podem falar que estão bem, que são felizes no casamento, que se sentem bem. Não, elas não podem falar. Então, a pessoa aqui que mandou e-mail já identificou que isso, na verdade, é um problema dela. São os traumas dela. São os problemas psicológicos dela. São as loucuras dela. Mas ela quer que todos também, ou todas, estejam na mesma situação dela. Bom, vamos em frente. Que Deus continue abençoando a todos vocês.